Estamos de volta! Comando Geral ao vivo para toda a Baixada Cuiabana, nesta quarta-feira, dia 27 de fevereiro, ano de 2018, ao vivaço, como diz o Bareta, Pereira Bueno, o Bareta, craque aqui da TV Cuiabá, fez a abertura do Comando Geral e passava por aqui, que ele faz um programa líder de audiência na casa, nosso amigo Éder Moraes, com o programa Recordações. Ele veio aqui, sempre está aqui para entregar o programa, alinhar aí os horários, e eu aproveitei, falei, Éder, não vai embora, fica aí para você conversar comigo um pouquinho, bater um papo com o nosso público, com o nosso telespectador. Éder, que foi secretário-chefe da Casa Civil, foi secretário de Fazenda, fundou a antiga MT Fomento, hoje desenvolve a MT, tem uma vasta experiência na área financeira, tanto privada como também na área pública, e ele vai conversar sobre vários assuntos com a gente hoje. Meu compadre e minha comadre, enquanto prepara aí direitinho, ele vai conversar ao vivo comigo na TV Cuiabá, quando estamos ao vivo. Bom dia, é um prazer recebê-lo novamente aqui, Éder Moraes. Eu aqui agradeço a oportunidade, meio que de bate-pronto, né? Não estava preparado para a entrevista, mas tudo bem. Estamos aqui à disposição no que nós pudermos ser útil, né, à sociedade mato-grossense. Estou à sua disposição. Inclusive, eu estava hoje de manhã no Palácio Alencastro, na Prefeitura de Cuiabá, conversando com o secretário de Comunicação dos 300 anos da capital, Júnior Leite, né, e ele falava, quando cheguei lá, já de cara, falou, ó, o Éder Moraes está lá, né? Eu falei, tá, já assisti, o programa dele é bacana, então manda um abraço ao Júnior Leite, um dos seus milhares de telespectadores, Éder. A novidade, né? Eu não sabia que o Júnior Leite era telespectador, né, assíduo do programa Éder Moraes Recordações. Muito obrigado, Júnior Leite, é uma audiência qualificada, com certeza, e que só engrandece e nos coloca no rumo certo, né, de sabermos que estamos fazendo a coisa da melhor forma possível. É um programa leve para a família mato-grossense, brasileira, cuiabana. É um programa que em breve vai estar em toda a rede de internet também, e é um programa que mostra um lado nosso, né, do Éder Moraes, que quer buscar aquele público que não ouve mais as músicas de 30, 40, 50 anos atrás, né, que as rádios não executam mais, e nem as próprias redes de televisão também não executam mais. E você, inteligentemente, comprou essa ideia, faço parte hoje aqui da programação, estou muito feliz com isso, e realmente tem sido uma audiência espetacular. Nas ruas por onde a gente passa, onde a gente entra no comércio, às vezes está em algum local público, as pessoas pergunta, agradece. E tem enviado pedidos. Maxwell, no e-mail que é divulgado durante o programa, que é o e-mail programa edermoraesrecordações@gmail.com, tem mais de 5.000 e-mails. É muita coisa para um e-mail. Porque eu não quis abrir isso em rede social de WhatsApp e tal. Não, o programa está aí, aqueles que gostam do estilo de música que são tocadas, e é todos os estilos. O gospel, o sertanejo, a música popular brasileira, a internacional romântica, mas todas do passado, não músicas do presente. Faço questão de buscar esse público mesmo aí dos 40 para frente. Eu, por exemplo, esse dia com minha esposa assistindo lá em casa, nós vimos você exibir um clipe formidável do Lindomar Castilho, né? Lindomar Castilho, ele colocou onde ele estava mais jovem, colocou já depois, já quase no final de carreira. Lindomar Castilho estava de cavanhaque, aquele vozeirão maravilhoso, parabéns, Joel. Tocando Camas Separadas. Camas Separadas, é verdade. É um grande sucesso da música popular brasileira. E todos os programas, todos os dias aqui no seu canal, no 47.1, né? TV Cuiabá, das 19 às 20 horas, um excelente horário. Por quê? É um horário daquela novela chata do outro canal, que ninguém gosta de assistir. Já terminou o jornal local de maior repercussão e está no intervalo aguardando o início do Jornal Nacional. Exatamente. Então, as pessoas têm focado agora no seu canal, têm buscado neste horário, a audiência realmente tem sido espetacular, né? E vão para os noticiários com a cabeça mais aliviada, com alegria. Muitos me ligam depois do programa e falam, olha, dancei com a minha esposa, olha, essa música aí tocou no meu casamento. Outros falam, rapaz,
Isso aí eu era peão de fazenda na época, tocava boi e ouvia essas músicas no rádio a pilha e tudo mais. Então é muito gratificante, né, tudo isso. Que bacana, parabéns, Ed, pelo sucesso. Eu sabia, nunca tive dúvida da sua competência e do seu carisma para a televisão. Aliás, sua filha também só não faz TV porque não quer. Ela é médica hoje, é Monize, mas desde os 12 anos ela já fazia programa na antiga Bandeirantes, Canal 12, né, Cidade Verde, com enorme talento. Esses dias eu vi um vídeo dela aí nas redes sociais. Ela é muito carismática, puxou você, né? Eu estou preparando, inclusive, um dos programas, Éder Moraes Recordações, dedicado a ela, né? Bacana. Relembrando também, porque ela com 8 anos de idade, ela apresentava um programa de TV, que era Hora de Alegria com Monize Costa, né? E este programa ficou no ar 7 anos praticamente, né? Mas ela fez a opção pela medicina, estudou fora, né? Se formou, é uma excelente médica, tem um bom consultório, bem estruturado, enfim, e para nossa grata satisfação, tem tocado a vida dela com Deus no coração, né, com muito preparo profissional, como se diz na medicina, com muita acurácia naquilo que faz, nos diagnósticos, né, que ela tem feito. A gente tem observado isso, muito benquista no meio da medicina. Isso nos enche de orgulho, não só a mim, como a mãe também, a Laura, né? Nós somos uma família muito unida nesse sentido. O outro, meu filho, o Éder Júnior, joga futebol, né? Está indo bem, graças a Deus. Existem algumas propostas, inclusive, para outros clubes, a gente está avaliando, né, neste momento. E o menor, o caçula, tem 14 para 15 anos agora, e desde já está estudando Direito. Olha, que foi uma opção dele, né, e nós colocamos, então, numa aula particular de Direito Constitucional, depois saber folhear os códigos, tudo, para quando prestar o vestibular, já está sabendo, já está familiarizado com a operação do direito, né? Ele quer ser um operador do direito. Em que área? Deve ser um concurseiro futuramente. Né? Então, a gente tem que procurar ajudar os filhos, né? Nosso papel... Chega um momento da nossa vida que o nosso papel se resume a isso. De repente, seu filho pode ser um juiz, né? E aí lá na frente, sei lá, porque não, uma causa, fala, olha aí, eu sou amigo do seu pai, viu? Brincadeira. Éder, saindo um pouco do programa agora, vamos falar um pouco de alguns temas do nosso dia a dia, né, da administração pública. Você que esteve lá como secretário da Fazenda, como secretário da Casa Civil, fundador da antiga MT Fomento, e hoje desenvolve a MT. Que tem é uma agência que tem o papel de fomentar as pequenas empresas e os pequenos negócios do Mato Grosso. Mas houve um certo desvirtuamento nos últimos anos, ela meio que desvirtuou o seu papel, acabou tendo prejuízo, e parece-me que você elaborou como acionista, gratuitamente, um plano de negócio para desenvolver MT. Explica para a gente aí, por favor. Bom, primeiro eu te agradeço a oportunidade, eu tenho certeza que todos os empreendedores do Estado que estão sintonizados aqui na TV Cuiabá, é importante saber dessas informações, e todos os que compõem atualmente o quadro de funcionários ali da Desenvolve MT. Eu não gosto desse nome da empresa Desenvolve MT, porque para mim lembra Brasil e Alemanha, lembra 7-1, né? Lembra coisa ruim. Vou dizer por quê. Durante o governo Pedro Tax, desde o primeiro ano da gestão do governo Pedro Tax até o último ano da gestão do governo Pedro Tax, a Desenvolve MT apresentou prejuízos. Ela acumulou prejuízos quase que da ordem de 3 milhões de reais, arredondando números aqui. Então, não foi uma gestão do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de cumprir o seu papel na Desenvolve MT, né, que realmente atingisse os seus objetivos. Então, algo de muito estranho ocorreu aí que precisa ser investigado. E eu já denunciei isso no Ministério Público. Pode ter ocorrido desvio, Éder? Olha, eu não posso acusar, tá certo? O que eu posso estatisticamente, pelos números que eu observei no balanço, por aquilo que eu avaliei no balanço, eu posso afirmar o seguinte: houve um período que o produto de maior rentabilidade da Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso, que eu gosto de chamar de MT Fomento, e na última reunião do Conselho de Acionistas ficou decidido que o nome fantasia da Desenvolve MT passa a ser de novo MT Fomento. Então a sociedade pode tratar lá como MT Fomento ou como Desenvolve, da forma que melhor
conhece a instituição, que é a MT Fomento. Então, o nome fantasia ficou esse. Mas eu pude observar que, por um período, não foi renovado, por exemplo, o decreto que permite as garantias, a consignação do cartão de crédito MT Fomento Card. Isso é gravíssimo, isso é um ato de improbidade latente do governo passado. Então, está nas mãos do Ministério Público investigar o que houve. Por quê? Continuou o produto, são mais de 30 e poucos mil usuários hoje, um saldo devedor, eu acredito que próximo de 200 milhões de reais. Então, em cima disso, há um percentual de remuneração da agência, no qual ela faz jus a algo próximo de R$1 milhão por mês, arredondando números também, tá certo? Então, Mas esses 200 milhões é dívida na praça hoje, hein? 200 milhões é assim, o cidadão tem um cartão de crédito, certo. MT Fomento Card, e ele tem o limite de um salário naquele cartão. Funcionário público, servidor público. O juro é diferenciado, porque a fatura mínima está consignada em folha de pagamento. Então, existe uma garantia, por isso foi negociada a taxa, ela é metade, praticamente, do convencional. Do convencional, certo? Então, é um produto atrativo para o servidor público, com relativa garantia e altamente rentável para a agência. Então, isso não foi renovado o decreto, né? Para onde que foi esse dinheiro nesse período? O que foi feito? Mesmo que depois de 4 anos ele tenha sido ressarcido, mas houve um período, por que não foi? O que houve? O que aconteceu? Né? Você tem interrogações aí que precisam se tornar respostas. Isso é um ponto só que eu estou citando. Existem operações de crédito na agência, não posso falar nomes, porque seria quebra de sigilo financeiro, quebra de sigilo bancário, mas existem operações que não estão de acordo com as normas do Banco Central, que há suspeitas de participação nessas operações de agentes públicos que não poderiam ser financiados pela MT Fomento. Suspeitas, indícios, eu estou dizendo. Cabe ao Ministério Público investigar. Então, a agência precisava... Mas está em fase de investigação, nem acolheram lá? As denúncias foram feitas, né? O papel como cidadão foi cumprido, né? Então, assim, como acionista, como fundador, como criador, evidentemente, junto com a equipe competente que me auxiliava à época, não eram esses os fins da MT Fomento. Nós fizemos agora, na reunião do Conselho de Acionista, um planejamento com 21 itens, os quais todos foram aprovados por unanimidade. Esses 21 itens, além dos demais que foram sugeridos pela atual diretoria, que está sob a presidência interina do Levi Salles, competente, inteligente, tenho certeza que vai dar conta do recado, está cumprindo a Bíblia fielmente, eu falo que é a ata da última reunião do Conselho, e ele será cobrado a posteriori sobre esta ata, né? A cobrança será feita impreterivelmente sobre o cumprimento daquilo que está aprovado em ata, e eu tenho certeza que a agência vai reverter esse quadro. Já nesses 30 dias, ele apresentou uma redução de despesas da ordem de R$600 mil. Reduzindo... Já começou um efeito positivo, né? Claro. Já reduzindo um relativo excesso de servidores, que virou um cabide de emprego e que foi resolvido parcialmente, ainda falta dar mais um enquadramento nisso, contratos de aluguéis desnecessários, contratos de locação de veículos desnecessários, despesas que podem ser evitadas, né? Locação de espaço para arquivos desnecessário, hoje você põe tudo em arquivo digital, não precisa de espaço para isso. O antigo acervo do BEMAT não é papel da MT Fomento guardar acervo de BEMAT, isso é papel da Secretaria de Fazenda. O secretário de Fazenda é o liquidante do Banco do Estado. Cabe a ele a guarda desses documentos. Até porque a MT Fomento tem que ter um cuidado com isso, porque senão caracteriza como empresa sucessora do BEMAT, quando ela não é. A lei é clara na sua criação. Ela não sucede o Banco do Estado. O Banco do Estado foi extinto. E os encargos gerais do Estado assumiu todos os problemas do banco. A MT Fomento é uma nova instituição, com uma nova roupagem e não bancária. Por que não bancária? Porque ela não tem tesouraria própria. Você não abre uma conta corrente na MT Fomento. Não é? A MT Fomento ela é uma instituição estilo o BNDES. Ela é o nosso Banco de Desenvolvimento Social. Você vai lá buscar recursos para empreender e paga no vencimento. Em não pagando, entra-se o jurídico, a execução normal, como funciona o mercado financeiro. A área de compliance da MT Fomento cometeu falhas.
né? Porque se ela apresentou prejuízo 4 anos consecutivos, existe um compliance. O que é o compliance? É um órgão criado dentro das instituições financeiras, né? Dentro das instituições financeiras, acompanhando o acordo da Basileia 1, 2, 3, os novos regramentos do mercado financeiro, Conselho Monetário Nacional, COAF, Banco Central, enfim, para evitar justamente que as instituições entrem em gestão temerária, em gestão fraudulenta, né? Em operações suspeitas, em atos que podem prejudicar a rentabilidade da agência. Então, para mim, Éder Moraes, houve uma falha do compliance em tudo isso, como houve uma falha gravíssima do Conselho Fiscal. Eu estou aqui dizendo sem conhecer nomes, não sei quem participava disso. Estou dizendo sobre o fato que foi gerado. Então, o Conselho Fiscal vai responder sobre isso, a não ser que ele tenha feito as notificações necessárias, né, aos órgãos necessários, aí ele está eximido da responsabilidade. Agora, se o Conselho Fiscal recebeu os jetons, né, que são os comissionamentos por reuniões, e não apresentou o trabalho esperado pela sociedade, fatalmente será punido, inclusive o Conselho de Administração da agência. Mas Ed, nessa volta toda sua que você falou, é interessante a gente colocar para o público, com essa reunião dos acionistas, liderada por você e outros seus companheiros do banco, aliás, da agência, é possível salvar e ter um rumo rentável para a MT desenvolve? A agência, pelo planejamento que ela está executando, nestes 6 meses, ela começa a gerar lucro da ordem de 700 a 600 mil mensais. Ou seja, ela é extremamente viável. Ela não pode ser politizada. Não se pode colocar na presidência executiva da agência, e nem tampouco no seu conselho de administração, ou na sua diretoria executiva, que responde ativa e passivamente pela agência, pessoas que não têm preparo. Porque aí fatalmente vai ocorrer o que ocorreu. Pessoas despreparadas, achando que é local para se fazer política, quando não é uma instituição financeira. Sofrerão as consequências, não há como correr disso. Então a nova diretoria que lá está, sabe de tudo isso, sabe dos perigos que correm, sabe dos regramentos que precisam serem cumpridos e com certeza fará isso. Como acionista, eu posso a qualquer momento ir na agência e pedir as informações que bem entender e requerer. Porque como acionista você é um dos donos. E não há nada na legislação que possa, de alguma forma, impedir a sua atuação como acionista. Tá certo? Porque é garantido por lei essa atuação, né? Então, enfim, a MT Fomento, ela vive um novo momento, a Desenvolve MT, ela vive um novo momento, e eu tenho certeza, acredito que a nova diretoria saberá fazer os encaminhamentos. O presidente do Conselho de Administração da agência é o César Miranda, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico. Portanto, cabe ao César Miranda, evidentemente, fazer esse acompanhamento mais de perto, né? Fica dado o alerta, o César Miranda tem que acompanhar muito de perto a evolução do que está acontecendo na agência. Ele é o presidente do conselho, né? Ele responde ativa e passivamente pelos atos dentro da agência, não é isso? O presidente executivo, no caso Levi, tem que tomar muito cuidado com o que está fazendo, para depois não ter que estar respondendo ações desnecessárias. Então a agência agora, na gestão Mauro Mendes, em que pese algumas divergências políticas, né, que tive com o Mauro e tal, mas eu tenho que reconhecer que ele vem acertando em muitas coisas. O atual governador. Sim, ele tomou a decisão de fechar algumas autarquias da administração indireta, mas não sem antes dar a chance para que essas instituições possam apresentar um plano de recuperação. Aquelas que provarem que são viáveis, eu acredito que serão mantidas. Aquelas que provarem não ser viáveis, evidentemente serão fechadas. Por exemplo, eu não sei o que o Estado de Mato Grosso ainda faz com o MT Gás. MT Gás, na minha concepção, tinha que ser uma superintendência da SEMA. Porque é minerais, você está mexendo com gás, está mexendo com produto mineral, passa isso para lá, acaba com essa estrutura que só pesa para o Estado, né? Pesa e só consome gastos. Para que estrutura aérea, escritórios suntuosos, para que isso? Não precisa.
torna uma superintendência lá da SEMA, que a SEMA toma conta, da mesma forma que a Metamart deveria ser uma superintendência da SEMA. Também atua na área mineral. São sugestões aqui, en passant, que tem que ser melhor estudada, mas apenas para que o governo reflita sobre isso. Daqui a pouquinho o Éder Moraes vai falar comigo sobre o fechamento de 21 delegacias. Ah, mas o que tem que haver Éder Moraes com delegacias? Ele foi secretário da Casa Civil. Ele teve no posto de fazenda do governo Maggi. Então ele tem muita experiência administrativa, quero ouvi-lo. Está um bafafá danado na Assembleia Legislativa, onde se vai hoje, dentro da Polícia Civil, porque fizeram disseram que foi um fechado, agregaram delegacias que estavam com apenas um policial ou um delegado, agregaram a mais próxima da comarca, da jurisdição dela. Por exemplo, se fosse lá em Gaúcha do Norte, seria Juara a sede da delegacia, assim por diante. Então 21 foram fechadas. O Éder vai opinar também sobre a questão dos radares eletrônicos, eu quero a opinião dele aqui, o sistema tributário de Mato Grosso e também a MTPAR. Que a MTPAR hoje já está quietinha, mas ela vai ser disputada a tapa aí, né? Ela tem um conselho administrativo, ela tem um conselho fiscal, que ela é formada, a MTPAR, na verdade ela é uma empresa mista do governo do estado, mas que ela vai ter o papel, por exemplo, de preparar consultorias, projetos de desenvolvimento, e ela vai ter nada mais, nada menos que algo em torno de 200 milhões de reais por ano. Então você já viu, né? Daqui a pouquinho nós vamos conversar. Mas antes, eu faço uma pausa para falarmos aí, meu compadre e minha comadre, da nossa Rede Curió. Olha só, são 2 unidades por enquanto, uma ali na Cidade Alta, em frente ao Notre Dame, e a segunda no Jardim Cuiabá, na Miguel Sutil. Muito em breve a terceira loja no Goiabeiras, próximo à Praça Popular. Ofertas de hoje: bisteca suína, R$ 8,49 o quilo, músculo bovino, R$ 12,99 o quilo, carne moída, quilo, R$ 12,99, né? Aí vem colchão duro bovino, R$ 17,49, colchão mole bovino, R$ 18,99, patinho bovino, R$ 18,99, presunto excelência, quilo, R$ 13,99, leite Santa Clara, né, o litro, R$ 2,99, margarina Doriana, pote 500 gramas, R$ 3,79. Requeijão, 200 gramas, né, o copo, R$ 4,59. Aí vem coxa com sobrecoxa, frango, R$ 6,49. Fígado bovino, quilo, R$ 5,99. Coração bovino, quilo, R$ 4,49. E Nescau, né, 400 gramas a lata, R$ 4,99. São as ofertas desta quarta-feira da Rede Curió. Confira aí. Eu falei Rede Curió, meu compadre e minha comadre. Um abraço ao Guga, ao Elmo, ao Davi, né, ao Fabiano, toda a rapaziada da Rede Curió. Antes de passarmos para a próxima pauta, que seria, no caso, o fechamento de 21 delegacias, o Éder gostaria de fazer uma pequena colocação ainda sobre a antiga MT Fomento, que hoje desenvolve MT. Fique à vontade. Bom, é só para concluir esse assunto, dizer o seguinte: é um erro grosseiro do gestor ou de quem cuida do planejamento anual dos negócios da agência de fomento, deixaram alterar a lei, por exemplo, proibindo de que a agência de fomento faça empréstimos para para médias e grandes empresas. Isso não existe. Isso é um erro de gestão. Se você usar 100% do capital da agência para emprestar só para o pequeno empreendedor, ela não vai conseguir ter o retorno do capital investido, porque o juro é pequeno, a inadimplência é alta, o pequeno quer um prazo mais longo, então a demora do resultado ela é maior. Você tem que aplicar parte do capital da agência, respeitando não superior a 10% do patrimônio líquido dela, em grandes empresas. Existem agências de fomento no Brasil que têm 500 milhões de reais emprestados para uma única empresa. Ora, se ela vai promover o desenvolvimento e no entorno dela os arranjos produtivos locais vão se beneficiar, você pode financiar o guarda-chuva. Então, o que eu sugeri, inclusive, no plano de negócio? Que se altere isso,
que coloque lá que 50% pode ser financiado para qualquer tipo de porte de empresa. Preferencialmente, identifica-se no próprio governo as médias e grandes empresas que estão fornecendo para o governo dentro de um regular processo, que estão livres de qualquer tipo de suspeição, e domicilia-se este contrato lá na agência de fomento e antecipa-se recurso para essas empresas. Porque aí é a garantia do próprio governo do Estado. O governo do Estado não vai dar o calote na sua própria empresa. Claro. Então você está seguro e com a taxa de juro praticável, capaz de retornar o capital e rentabilizar a agência adequadamente. Então é necessário fazer essa mescla na aplicação dos recursos da agência. Mudando um pouquinho de assunto agora, você, Éder, esteve na Casa Civil durante um bom tempo, e a Casa Civil ali concentra tudo do Executivo, do Legislativo, é o centro do poder, na verdade, então você tem uma experiência larga. O governo anunciou, eles não falam fechamento, a agregação de 21 delegacias, polos aí no Estado, e isso desencadeou uma chiadeira na Assembleia Legislativa, está a maior confusão aí. Qual que é a sua opinião desse assunto? Bom, eu vou opinar da seguinte forma, né? Eu não acredito que o governo Mauro Mendes tenha tomado esta decisão sem estar subsidiado tecnicamente. Não estou fazendo defesa de governo. Certo. Tá? Se não fez isso, cometeu um erro dos mais primários possíveis. Um outro ponto, um erro de comunicação. Não estou criticando o secretário de comunicação, comunicando a comunicação do governo, não, em absoluto. Eu estou dizendo no sentido genérico, lato sensu da coisa, né? É um erro de saber se comunicar com a sociedade e com os órgãos que fiscalizam o governo, a exemplo da própria Assembleia Legislativa. Porque tem que se comunicar primeiro, apresentar, convencer aqueles que são os primeiros na ponta da crítica. Olha, eu estou fechando 21 delegacias, a primeira sensação que dá é de insegurança. Claro. A primeira sensação na cabeça do cidadão é como eu vou viajar 80, 100 quilômetros para registrar um boletim de ocorrência. Como vai ficar isso? Por exemplo, está se fechando a delegacia de Ponte Branca. Ponte Branca está lá na divisa com Goiás. Como é que faz isso? Vai liberar a fronteira ali, sem nenhum delegado presente fisicamente próximo à fronteira, para dar o mínimo de sensação, para que não ocorra, por exemplo, a atuação do novo cangaço? Né? Aonde está faltando essas delegacias? Vai ter ações do novo cangaço no Mato Grosso? Então eu tenho certeza, o secretário Alexandre Bustamante é um homem extremamente competente na área de segurança pública, talvez um dos melhores do estado de Mato Grosso e do Brasil. Com certeza ele tem esse planejamento. Ou deve ter delegacias móveis que deve estar rodando por esses caminhos aí, deve ter um sistema de comunicação integrada. Eu não domino segurança pública na plenitude, estou falando como cidadão. Então eu acho que aí houve um ruído de comunicação que deveria ser melhor esclarecido. Eu acho que o governo tem que chamar urgentemente a Assembleia Legislativa, urgentemente. E isso é papel do Mauro Carvalho, isso é papel do secretário da Casa Civil. Articulação política. Neste caso, é a articulação política do secretário. Vai até a Assembleia, reúne com os deputados, explica o que está acontecendo, por que está fechando, quais são as medidas profiláticas que estão sendo tomadas para poder tirar essa sensação de insegurança que está ficando. Então, eu acho que isso precisa mais questão de saber comunicar sobre o que está realmente acontecendo. Éder, você que esteve também na Fazenda, secretário de Fazenda de Estado, por praticamente 2 gestões, tem uma experiência larga nesse campo. Mato Grosso vem agonizando financeiramente, acabou o fluxo de caixa do governo e padece, inclusive, no escalonamento de salários de mais de 100 mil servidores da ativa, aposentados e pensionistas. E o governador Mauro Mendes, no início do mandato, mandou uma série de medidas de contenção de gasto, de reequilíbrio das finanças para o Poder Legislativo. Todas foram aprovadas. A Assembleia fez a parte dela com o governo, aprovou tudo que o Mauro Mendes pediu. Essa semana, eu conversando com 2 deputados federais, não vou falar o nome por questão de respeito à fonte, e disseram que o ministro da Economia, agora não é mais Fazenda, Economia, Paulo Guedes, teria derramado elogios sobre a pessoa do governador Mauro Mendes, que ele acha que com 2 anos o Mauro equaciona as questões do Estado e que ele quer usar Mato Grosso como exemplo para os demais estados do Brasil. Dizer, olha, lá teve um estado que o governador reperfilou, o governador encontrou um caminho para as finanças.
Está nesse caminho ou está bambeando ainda, Éder? Qual que é a sua opinião pela sua experiência? Não, eu acho que foi uma vitória do governo conseguir aprovar essas medidas ainda na legislatura anterior. Então, foi uma jogada de mestre, porque senão nós estaríamos até hoje discutindo e debatendo essas medidas. Então, foi inteligente o governo em aprovar na legislatura anterior, né, e colocando essas medidas em prática agora. Não é fácil, na vida pública, você colocar em efetividade qualquer medida de gestão. Você esbarra em muitas questões, em muitas resistências. Por exemplo, a redução do quadro funcional dos comissionados. Você esbarra numa quantidade enorme de indicações políticas. Interesses também, né? Você tem resistência. Você acaba tendo resistência de um deputado A, de um vereador B, de um prefeito X, enfim, de outras autoridades também, que, de repente, tem ali pessoas indicadas e que precisam do emprego. Não estou dizendo que não precisam. E que são capacitadas. E são capacitadas. Mas a máquina está dizendo, a luz vermelha está acesa, dizendo, olha, ou você reduz isso e você começa a fazer o enquadramento para que futuramente você possa... O que eu penso? Essas pessoas que estão sendo dispensadas neste momento, que estão em cargos de confiança e que são capacitadas, curricularmente comprovadas capacitadas, vai uma dica aí à Casa Civil, monte um banco de reserva. Quando a economia estiver reagindo melhor, não a economia, porque a economia privada vai bem, muito obrigado. Né? O que está mal é internamente a gestão governamental. A máquina estatal, que deixou ser inchada por falta de profissionalismo e agora não consegue, virou um elefante muito pesado, não consegue sair, dá passos muito rápidos, está dando passo muito lento. O governador está colocando um regime nesse elefante, para que ele perca um pouco de peso e consiga andar um pouco mais rápido. Isso não é fácil. Isso não é fácil. Né? Então, tem que ter paciência e saber entender que uma medida tomada neste momento, amarga, pode ser um remédio mais doce do amanhã. Então, este banco de reserva, se amanhã tiver a necessidade de contratação por aumento de demanda, por aumento de serviço, busca-se primeiro neste banco de reserva que, neste momento, está sendo desligado. Então, eu citei apenas aqui um dos exemplos, né? Mas a gestão do governador, na minha concepção, ela está do governador Mauro Mendes, né? É isso. Ela está no azimute, né, correto, mas precisa dar uma turbinada. Por exemplo? Vou citar um provérbio popular, né? Enquanto o governador do estado e a sua equipe estiver colocando a carne na máquina de moer, as coisas estão indo bem, porque ele está moendo. A partir do momento que ele deixou o dedinho entrar na máquina, o corpo, ele passou a fazer parte da carne moída, aí o governo não consegue mais ter reação nenhuma, que foi o que aconteceu com governos passados. Não pode se contaminar com as pressões do dia a dia, não pode. Mas já beliscou o dedinho do Mauro Mendes ou ainda não a máquina? Eu acho que deu umas beliscadas e ele tirou rápido, né? Deu uma sangradinha e tirou rápido. O que ele precisa fazer? Manter as medidas de austeridade de gestão. Eu vejo crítica. Ora, demitiu 3 mil servidores comissionados, mas readmitiu 1.000 e pouco. Tá bom, mas então reduziu 2 mil. Claro. Né? Então, é paulatinamente que essas coisas vão acontecendo. Vai chegar um ponto que, se nós tivéssemos tempo na administração pública, você manteria o quadro sem contratar mais ninguém e o próprio crescimento vegetativo da receita ia descolando um pouco essa relação entre o que se arrecada e o que você gasta com o pessoal. Mas não tem tempo para isso. Tem que ser tomadas medidas agora, já, de redução. Mas há outras coisas que precisam serem feitas. Essa pergunta aqui é importante, pela sua experiência de gestão, né? Eu sei que demanda tempo, como você disse, uma medida amarga, ela não vai ter um resultado com 1 mês, 3 meses, 6 meses, claro que não. Né? Até, estamos falando de economia, uma máquina pesada, é um transatlântico, para você movimentar um transatlântico, demora, diferente de uma lanchinha. Uma lancha se girou aqui e movimentou, agora se movimentar um transatlântico no mar aberto, demora. Quanto tempo que a economia nossa, local, que o servidor público, né, que as empresas que prestam serviço para o Estado vão começar a sentir uma leve melhora pela sua experiência? Olha, se fossem tomadas, aí tem um C aí, né? Todas as medidas necessárias, dentre elas, buscar o capital do terceiro. Você não conhece ou não conheço nenhuma empresa em nível mundial
que tenha crescido sem a ajuda do capital de terceiro. Exatamente. Ah, mas o Mato Grosso já está com 6,5 bilhões de dívida. Tá bom. Quando eu assumi a Secretaria de Fazenda em 2008, tinha esse mesmo patamar de dívida, era 6,5 bilhões, para uma arrecadação global da ordem de 9 a 10 bilhões. Hoje é 22 bilhões. Hoje a receita, estou falando de receita bruta, contando repasse do governo federal, hoje está na ordem de 33 bilhões e continua 6,5 bilhões de endividamento. Não endividou o Estado, né? Ou seja, está de 1 para 3. Tem capacidade. Para cada R$3 no balanço do Estado, tá certo? Você está devendo R$1. Então, se você está apertado, não na questão do endividamento, mas na questão da gestão da folha de pagamento, você pode justificar isso junto à Secretaria do Tesouro Nacional e ao próprio ministro Paulo Guedes e dizer, olha, eu tenho fonte segura para poder te pagar. Então, eu preciso de 10 bilhões de reais, não para o custeio da máquina pública. Eu preciso para investimento, para gerar emprego, gerar renda, fazer a máquina rodar. Como isso? Construindo rodovias, construindo casas populares, gerando emprego, enfim. Aí monta-se o chamado Business Plan, um plano de negócios para o Estado de Mato Grosso, que vai ser seguido aquilo fielmente. Como vai se pagar 10 bilhões? Empréstimo de 30 anos, com garantia de um percentual do FETAB. Ponto. Ora, destinaram 10% do FETAB para a MTPAR, que você citou aí. Exatamente. Não é isso? 200 milhões 200 milhões ano vai para lá. Por que não usou 200 milhões para captar 10 bilhões? Ah, mas o Estado não tem capacidade para captar isso. Vai para o regime de exceção. Quando foi se fazer a Copa do Mundo, a contabilidade pública abriu uma exceção para captar 3, 4 bilhões de reais. Se você está precisando disso, tem comprovação de como pagar, tem liquidez para pagar numa outra ponta, que está fora da folha de pagamento, que não está comprometido com custeio de máquina pública, e sim com investimento, e esse dinheiro vai para investimento, por que não montar uma estruturação de operação? Então, falta ao governo Mauro Mendes um estruturador de operações financeiras capazes de dar não só eficiência ao planejamento de negócio, mas eficácia às ações. Bom, já que ele não fez, e agora? Não, bom, só para o resultado disso, rapidamente. Você pode ir poupando os recursos na outra área, na fonte 100, que você usaria para investimento, para outra coisa, para você ir tampando o buraco da contabilidade pública. Depois, lá na frente, você encontra esse equilíbrio. E a folha de pagamento, com essas reduções, com essa estabilização, com o estado mínimo necessário para poder se prestar o serviço de qualidade ao cidadão, aí o Estado encontrou o caminho e o rumo do crescimento sustentável, como se diz. Mato Grosso precisa integrar seus modais de transporte. Nós temos aqui ferrovia incompleta, rodovias mal feitas, hidrovias sem concluir. Ora, se você pode captar 10 bilhões de reais, vamos ver quanto disso pode ser aplicado em parcerias público-privadas para fazer esses modais funcionarem, para diminuir o custo de transporte, para tornar o Estado mais competitivo, para fazer o nosso produto chegar lá na frente com um custo menor. Sou da opinião que às vezes é preciso estatizar para depois privatizar. Como em algum momento é necessário privatizar o que está estatizado. Eu vi no passado uma briga com os frigoríficos, porque eu não conseguia vender o boi em pé com preço bom, não conseguia vender internamente com preço bom, porque havia um certo cartel de frigoríficos que determinavam o preço. Eu falei, olha, junta a associação de vocês pecuaristas e toca uma planta que está fechada aí. Ou o Estado assume em parceria público-privada com vocês a compra dos animais aqui para abate, para agregação de valor, para produção aqui, e depois o Estado vende a parte dele. Esse é o papel da MTPAR. Saber os nichos de mercado que o Estado pode entrar para ser mola propulsora de desenvolvimento. Injetar, fazer as coisas andarem, depois o Estado sai. Né? Então, essas coisas têm que estar uma câmara de pensadores constantemente reunidas com o governador. E tem isso hoje no governo do Estado? Tem pedaços disso. Né? Não tem algo, ilhas, né? Isso, não tem algo organizado, não tem algo efetivamente planejado para isso. Né? São ações de longo prazo, mas que alguém precisa iniciar, alguém precisa fazer. Agora, Éder, como não houve essa tomada ainda, né, de decisão nesse sentido, de uma captação de 10 bi, tendo o FETAB como respaldo, como uma garantia real, digamos, da captação de recursos fora, e tomaram-se, então, medidas caseiras, que está aí. Você acha que mesmo essas medidas têm condições de surtir efeito? Tem.
tem condições... Quanto tempo vai demorar, na sua opinião? A pergunta ficou incompleta a resposta, né? Tomando as medidas que eu disse aqui, que eu entendo que precisam serem tomadas, eu acredito que, no máximo em 1 ano, o governo está andando em céu de brigadeiro, entre aspas. Nas medidas como o governador está fazendo, eu não acredito que em 2 anos ela esteja na plenitude da tranquilidade em que Mato Grosso volte a ter o que na minha gestão na Cefaz teve, o chamado grau de investimento. Não é isso? Sim. Mato Grosso precisa retomar o seu grau de investimento. O que quer dizer isso? Foi rebaixado o nosso grau de investimento. Acho que nem tem mais. Nem tem mais, né? Quando eu fui secretário de Fazenda, eu submeti o balanço do Estado à auditoria de 3 auditorias internacionais. Auditorias que fazem contabilidades de empréstimos internacionais de países, não só como o Brasil, como outros países. Com o Bank of America e por aí vai. Bird, né? Todos. Então, auditorias seríssimas. As 3 auditorias deram um grau de investimento ao Estado de Mato Grosso e disseram, olha, é um Estado que tem liquidez para pagar a sua dívida e tem capacidade de se endividar em tanto. E hoje? Hoje isso está praticamente zerado, porque houve uma má gestão do Estado nos últimos 7, 6 anos, na minha concepção, né? Por vários fatores, não quero entrar em mérito de nada aqui, nem apontar o dedo para ninguém, né? O que precisa é corrigir os rumos urgentemente. E o Estado pode voltar a ter o seu grau de investimento, pode voltar a ser o Estado de Mato Grosso, que estava crescendo e cresce ainda ao ritmo chinês, né? Mas Mato até Grosso, lá, Éder... Mato Grosso pode dobrar a sua produção de grãos sem derrubar um pé de árvore, não é isso? Basta mudar culturas. A pecuária de Mato Grosso pode dobrar o seu plantel sem precisar aumentar a área de pastagem. Basta mudar o regime de extensivo para intensivo. O que sobrou de pastagem é praticamente o que nós temos de área plantada no estado hoje. Você dobra a produção de alimentos, não é isso? São discussões que o governo sabe do que eu estou falando, mas falta coragem para tomar a decisão. Eu usei um termo um pouco pejorativo numa entrevista, que eu falei, olha, governador, tem que ter culhão para tomar essas decisões. Alguém interpretou, as pessoas, alguns aí, como uma declaração um pouco forte, chula, né? mas não é. É uma declaração que eu quis dizer o seguinte, olha, tem que ter coragem. Saco roxo. Tem que dar murro na mesa. Maxuez, quando eu estava secretário de Fazenda no governo do Estado de Mato Grosso, logo que assumi Mato Grosso na Secretaria de Fazenda numa crise tremenda, porque vinha saindo daquele problema do descolamento do dólar em 2006, agricultores quebrados, renegociando com o Banco do Brasil. Participei de inúmeras negociações com o Banco do Brasil, representando os produtores, junto com eles, abraçando a causa, e saímos daquela crise todo mundo junto. Naquela época em que nós tratávamos de todos esses assuntos, Mato Grosso fez um planejamento, nós executamos esse planejamento e deu tudo certo. E as coisas saíram de um patamar ruim para um patamar que todos conhecem. Foram feitas 120 mil casas populares, 5 mil quilômetros de asfalto. Foi o governador, à época, que menos foi a Brasília pedir recurso, porque nós geramos isso aqui combatendo apenas a sonegação sem aumentar impostos. Então, Mato Grosso precisa agora partir para a segunda fase do regime tributário, que é mudar a forma de cobrar. Na saída, né? Exatamente. Na venda lá do produto. O governo está cobrando da sociedade que cobre notas fiscais no comércio. Né? Isso é um efeito meramente fiscalizatório, para você ter dados, para poder cruzar isso na Secretaria de Fazenda e saber se o que o comércio está declarando está correto com o que está vendendo. São dados que não resolvem a arrecadação, apenas te dão instrumentos para você tomar medidas futuras que podem até resolver, mas a longo prazo. Por quê? Porque os impostos são cobrados sobre os produtos quando o comerciante o compra lá na origem, ele já recolhe o ICMS num sistema de 1998, ainda a época da gestão do ex-secretário de Fazenda, Walter Albano, que era necessário para aquele momento econômico do Estado. Hoje não mais. Hoje é preciso fazer um período de transição onde você cobra isso na boca do caixa, com um sistema de código de barras. Você vendeu um produto, uma lata de óleo, no código de barras dela ali vai ter que estar o que é ICMS e o que é do comércio. Como é nos Estados Unidos, né? Exatamente. Automaticamente isso já vai para a conta do governo online, né? E para o comércio online. No final do mês ele não tem que se preocupar em recolher nada. Aí vai dizer assim, olha, mas tem um problema de um estoque que está aqui, que já foi comprado com ICMS. Na entrada. Na entrada. Como é que você vai fazer com isso para cobrar na saída? Cria-se um mecanismo de transição.
Ora, vai lá e mede o estoque, tem tanto. A partir de 6 meses, 4 meses, 2 meses, esse setor passa a ser cobrado na saída. Porque senão você fica criando instrumentos na legislação que só complica a vida do comerciante. Né? Ah, você recolheu imposto sobre um markup, sobre um lucro de 40%, mas você está vendendo com um lucro maior, então eu vou te penalizar em tanto, vou te cobrar mais isso. Fica criando penduricalhos na legislação que só bagunça a vida dos contadores. E arrecada menos, né? Acaba tendo um efeito contrário. Então, tem que simplificar isso, mas tem que ter coragem. Ah, mas fica muito Esse caro. atual secretário de Fazenda, Rogério Galo, tem essa coragem? O Rogério Galo, na minha concepção, é uma opinião pessoal, né? Ele é um homem preparado juridicamente, né? Ele sabe como cobrar, ele não é bobo, né? Mas, como que eu vou dizer? O Rogério Galo é meu amigo, né? Trabalhou comigo na Secopa, né? Era um dos que respondiam juridicamente pela Secretaria da Copa do Mundo. Então, conheço o trabalho dele, tem qualidade, mas é aquela história, se você vem de um governo que estava dando tudo errado, de um governo que não conseguiu uma reeleição, por N fatores que a sociedade condenou. Né? Nem para o segundo turno, né? Nem houve, né? Ficou em segundo lugar, em terceiro lugar. Aí você pega o secretário de Fazenda dessa gestão e mantém. Tudo bem, é uma decisão discricionária do governador do Estado. Tá certo? Mas é um ponto que muitas das vezes poderia ter removido o Rogério Galo para uma outra área do governo que ele poderia desenvolver PGE, o mesmo papel. Por exemplo, né? O PGE ou uma outra secretaria que converse, né, planejamento. Né, por exemplo, né, que converse com a Secretaria de Fazenda, onde ele possa desenvolver o mesmo papel sem nenhum problema, mas sem carregar este peso da gestão passada, né, que é a Alemanha, que é o Brasil 7-1. Né? Então, essas coisas que precisam ser melhores pensadas na hora de tomada de decisão. Né? Às vezes nós cometemos erros na gestão pública que, com um pouquinho de conversa, se evita. Eu vejo aí, governo Jair Bolsonaro, não vou entrar em mérito de governo de direita, de esquerda, de centro, de marxista, de socialista, não, tá certo? Eu só vou comentar aqui uma situação de improbidade que já ocorre em 90 dias de governo. Por exemplo? Por exemplo, nós colocamos como ministro da Educação do nosso país... Um colombiano. Um colombiano. Aí eu tenho dificuldade para entender isso, tá certo? Por que eu tenho dificuldade para entender isso, Max Weiss? Porque é um governo que se calca no patriotismo. Não é? Sim. É um governo que se calca Pátria amada, na referência à bandeira, à continência e da educação dos nossos filhos, dos brasileiros, para um colombiano. Não é xenofobismo, tá certo? Não é bairrismo, não é nada contra ninguém, absolutamente nenhum tipo de preconceito. É que não casa bem isso. Aí este ministro, por decisão uníssona, notifica todas as escolas do Brasil para que todos os alunos cantem o hino nacional ao início e ao término das aulas e que grave esses alunos para mandar isso para o MEC, para o Ministério da Educação. Não vejo grandes problemas nisso. Eu, quando eu era menor, que eu estudava na Escola Presidente Médici, Emílio Garrastazu Médici, no João Briene de Camargo, no André Avelino Ribeiro, nós cantávamos o hino nacional no pátio, era um prazer. Mas, ao final, ninguém cantava slogan de governo. Ninguém dizia Brasil... um país acima de tudo, Deus acima de tudo. Deus acima de tudo. Isso é slogan de governo. Por que os alunos vão ter que gritar? Isso é improbidade. Isso é improbidade já fundamentada e já efetivada, porque as escolas já receberam essa notificação formalmente. Então, são erros grosseiros de gestão que podem ser corrigidos com reuniões internas. Né? Como que toma uma decisão dessa que vai no cerne do coração do slogan do governo Bolsonaro, que é o patriotismo? Né? E aí, ao final, você cantar slogan de governo. Está errado isso, não pode. E o ministro da Educação colombiano não pega bem. É como você colocar comandante-geral das Forças Armadas do Brasil, do Estado-Maior, um general americano. Ou para colocar para treinar a seleção brasileira um técnico da Argentina, né? Não vai dar, né? Certo. São coisas que podem ser evitadas, são desgastes, a gente chama, são lixos
de comunicação, lixos de entulhos da vida pública, que você não precisa deixar ir para o triturador, você nem deixa criar esses entulhos, né? É questão de ter uma equipe mais... É sinal que a equipe não está bem afinada. Éder, chegamos ao final, olha, passou quase uma hora voando rapidamente. Éder, que tem uma vasta experiência na vida pública, meu amigo particular, de longas datas, né? Mas nós vamos ter que deixar para uma outra vinda, Éder. Vai ter que vir para outra... Ah, tá. A última pergunta aqui, né? A questão é que a Casa Civil, né? A Casa Civil, contratos que podem gerar prejuízo, ela tem como revisar, reavaliar alguns contratos que podem gerar prejuízos ao Estado, meu amigo Éder? Bom, está me sinalizando aqui que encerrou, mas eu vou te pedir, você é o dono da televisão, você segura aí, tá bom? Segura aí, Maxwell, mais uns 10 minutinhos para o Éder Moraes. Você que manda, pô, você segura. Olha, essa situação é uma medida correta de gestão do governo. Tem que revisar, não é só todos os contratos onde o Estado figura como polo de passividade e de dívida. O Estado está devendo em contratos de fornecedores do passado. Tem pessoas que prestaram serviço efetivamente no governo anterior e não recebeu. Nós da comunicação. Tem que receber. Nós temos nota aqui de maio de 2017. Isso. Então, o que eu vou te dizer 2 anos, né? Eu defendo o Estado pagador, não defendo o Estado caloteiro. Porque são pais de família, donos de veículos de comunicação, prestadores de serviço, construtoras, fornecedores, limpadoras de não sei o quê, enfim, que precisam receber. Ora, então você tem que criar no governo um planejamento que se diz plano de saneamento de passivos. Chama todo mundo para um acordo, chama todo mundo para uma conversa, faça uma programação que seja de longo prazo, mas não deixe essas pessoas haverem navios. É muito ruim isso para o governo. Então, o que o governo está fazendo, iniciando por corrigir as falhas internas aí, de reavaliar os contratos, é uma medida extremamente correta, está de parabéns, tem que fazer realmente isso. Mas tem que criar um programa de saneamento de passivos, para poder resolver os problemas, não só de quem deve, mas também de quem tem para pagar. Tá certo, chegamos ao final então, Éder, muito obrigado pela sua presença aqui, vai voltar mais vezes, ele só passou aqui para deixar o programa, já pegamos o Éder para falar com a gente, parabéns pelo sucesso do Recordações, todos os dias, das 19 às 20 horas, e nesse final de semana já teremos no sábado ou domingo, estamos vendo o horário, mas já vai ter nesse final de semana também, e tem um tempo aí para as suas considerações, Éder. Eu é que te agradeço, não tinha combinado essa entrevista aqui hoje com você, mas eu acho que o homem público, o homem que está exposto publicamente, né, e que expõe as suas opiniões, ele tem que estar preparado, né, para qualquer discussão, a qualquer momento e a qualquer hora. E ter a humildade de, quando não dominar o assunto, dizer, olha, não domino bem esse assunto, não posso participar do debate. Mas quando você tem um mínimo de conhecimento, você pode não ser o dono da verdade, mas contribuir para que outros pensamentos somem com os seus e o resultado final disso seja melhores serviços, melhor qualidade de vida e uma sociedade cada vez melhor e mais feliz, né? Eu torço muito para que este governo dê certo, não tenho nada contra o governo Mauro Mendes, tá certo? Torço muito para que dê certo e entendo que vá dar certo, né? É uma nova era que começa e que Mato Grosso precisa ter um cuidado para não cometer os mesmos erros do passado, corrigir rumos, né, e com certeza tirar o Estado desse estado de letargia funcional, de letargia econômica que se encontra. E isso só sai neste momento com medida de gestão. As medidas tomadas, Maxwell, para encerrar, elas são amargas porque elas encontraram o caminho mais fácil. Infelizmente, eu tenho que dizer isso para o governo. É mais fácil você sobretaxar o agronegócio, aumentar uma alíquota de um produto X, aumentar a contribuição da Previdência, porque são setores da sociedade civil organizada que não tem para onde correr. Eles estão na malha fina do governo, da Receita Estadual e da Receita Federal. Então você vai sobretaxar alguém que não tem para onde correr. Eu acho que isso daí é uma medida que ela é necessária, mas não pode ser uma coisa permanente. Nós temos que vir aqui, paralelamente a isso, com as medidas necessárias para um Estado mais eficiente, mais ousado, né? Com mãos à obra efetivamente, para que depois você alivie um pouco mais essa carga tributária, fazendo funcionar essas novas medidas que já foram ditas aqui.
Tá certo? Tá certo. Muito obrigado pelo espaço. Valeu, Éder Moraes. Vamos falar agora do Forte Atacadista. São 3 lojas na região, 2 aqui em Cuiabá, Miguel Sutil e Fernando Correia, e a terceira loja lá na Várzea Grande, na FEB, na Alameda, Júlio Miller. Confira o recado do Forte aí. Forte Atacadista é economia todo dia. Aqui é mais barato. Ofertas imperdíveis por toda a loja. Coxinha da asa Perdigão 800 gramas, 7,99. Arroz Coblen 5 quilos, 10,49. Açúcar doce dia 2 quilos, 2,88. Amaciante de roupas Oeste 2 litros, 2,99. E tem a Forte do dia. Landiaço Assolan 60 gramas, 95 centavos. Vem para o Forte Atacadista. Aqui é sempre mais barato. Forte Atacadista. Bom negócio e economia todo dia. Eu falei Forte Atacadista, meu compadre, minha comadre. Agora eu quero falar do MTCap. Domingo, dia 3 de março, você vai sambar à vontade com o MTCap. E o melhor carnaval da sua vida pode vir com o Jeep Renegade na garagem. É isso mesmo. Domingo de carnaval tem um Jeep Renegade no terceiro prêmio do MTCap. Então adquira já o teu título. Encontrou com amarelinho na rua? Para, compre, escolha seu certificado e mude de vida. Encontrou um ponto de venda, um estabelecimento com a marca do MTCap? Preste atenção que a sorte está passando na sua rua para você comprar e acreditar. Um Jeep Renegade espera por você, né? Olha só no terceiro prêmio do próximo domingo. Edição simples R$10, dupla chance com 2 certificados, em um por apenas R$15. Ou compre no cartão de débito. É isso mesmo. Agora você pode comprar no cartão de débito no aplicativo. Facilidade, praticidade, um montão de prêmios. Confira na sua tela. Dia 3 do MTCap tem um Renault Kwid, um Fiat Mobi, um Jeep Renegade. São 3 supercarrões. Um em cada prêmio principal. Tem um Renault Kwid no primeiro. Um Fiat Mobi no segundo. E um Jeep Renegade no terceiro prêmio. Ainda tem 20 prêmios no giro premiado. Edição simples R$10. E dupla chance, 2 certificados em um por apenas R$15. E você ajuda o Hospital de Câncer de Mato Grosso. Agora com uma novidade. Baixe o aplicativo e compre no cartão de débito. MTCap e Hospital de Câncer. Realizando o seu sonho. MTCap, realizando o seu sonho. Vambora, a gente volta amanhã, meu compadre e minha comadre. Valeu, Mato Grosso! Programa Comando Geral. Oferecimento Forte Atacadista. Aqui é mais barato.